Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Então daremos continuidade aí à nossa aula, né, à distância. Na aula anterior, eu comentei com vocês o capítulo 3 da apostila, né, do 7º ano. Hoje eu vou comentar sobre o capítulo 4, só que eu vou dividir esse capítulo, porque nesse capítulo 4 a gente vai falar sobre os artrópodes e sobre os equinodermos, tá? Então, só aí o filo dos artrópodes, ele já é bastante grande. Então, eu vou explicando na medida do possível e talvez eu não termine de explicar os artrópodes hoje, porque a gente divide os artrópodes em 5 classes, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou na medida do possível explicando e qualquer coisa eu deixo pra gente terminar a explicação desse capítulo na próxima aula, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em artrópodes, o que é isso, né? Artrópodes é um filo, né, de animais que tem o corpo articulado. As pernas desses animais, elas são articuladas, é como se fosse assim, um pedacinho emendado no outro, tá? Então, se a gente for pensar em todos os filos dos animais, né, do reino animal, o filo dos artrópodes é aquele que tem, né, mais espécies que já foram descritas, certo? Então, de todos eles, o filo dos artrópodes é o maior, tá? Então, a gente vai dividir os artrópodes, tá, em 5 classes, 5 grupos, que nós iremos estudar. Os insetos, tá? Os crustáceos, os aracnídeos, os diplópodes e os quelópodes, ok? E aí, por isso que eu tô falando que ele é bastante grande, ok? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o corpo deles, tá? E o que tem de diferente no corpo desses animais. Então, como eles são animais invertebrados, né? Eles não têm coluna vertebral, não é isso? E eles têm uma estrutura que fica externamente ao corpo deles. Então, esses animais, eles têm esqueleto externo, que nós chamamos de exoesqueleto. É como se fosse uma roupa externa, tá? Que o animal tem, que de uma certa forma é para protegê-lo. E aí é mais ou menos assim. Imagina que o animal vai crescendo, né? E essa roupinha que ele tem do lado externo, que a gente chama aí de exoesqueleto, fosse ficando pequena. Então, de tempos em tempos, é necessário o animal fazer uma trocar essa roupa que está velha, pequena, por uma nova. Aí, esse processo, essa troca, a gente fala que é a muda. Então, o que é a muda? É a troca do exoesqueleto velho de um animal por um que seja novo, certo? Então, mais ou menos isso para vocês poderem entender direitinho. Então, o corpo dos artrópodes, né, ele é todo articulado em pedacinhos, como as pernas, por exemplo, né? Imaginem as pernas de uma barata, por exemplo. São vários pedacinhos como se fossem emendados um no outro. Então, o que significa artrópode é isso aí. Então, vocês já entenderam, então, o que é a muda, né? A troca do exoesqueleto velho por um novo. E do que é feito esse exoesqueleto, né? Esse exoesqueleto aí, ele é como se fosse uma carapaça que vai dar proteção ao animal, tá? E ele é formado principalmente, tem uma cutícula, né, formada de quitina, por exemplo, que vai dar essa proteção. Vamos lá então, pessoal. Vamos iniciar então falando aí do grupo dos insetos, né? Então, como que eu vou definir primeiramente o que é um inseto, né? É um animal que vai ter o corpo deles, vai ser dividido em cabeça, tórax e o abdômen. Tem inseto que todo inseto vai ter antena. Então, você olha lá o animal, ele tem um par de antenas, ele tem 2 antenas, né? A gente já pode logo classificar, falar que é um inseto, certinho? O corpo dele é dividido em cabeça, tórax e o abdômen. E os insetos, tá? Vamos dizer assim, a maioria desses insetos, eles vão ter asas, tá? Pode ser um par, pode ser 2 pares, ok? E o aparelho bucal dos insetos, eles não são todos iguais. Vai depender do tipo de alimentação do animal, né? Ele pode ser, por exemplo, ele pode ser lambedor, ele pode ser
mastigador, ele pode ser sugador, tá? Vai depender aí do tipo de inseto com a sua alimentação. No tórax, né? Numa das partes do corpo do animal que é o tórax, nós vamos encontrar 3 pares de pernas, né? Então, no total vão dar 6. Então, bateu o olho no animalzinho, viu que ele tem um par de antenas e viu que ele tem 3 pares de pernas, logo você já pode definir. Ah, esse animal aqui, ele é um inseto, certinho? Agora, em relação aos insetos do ambiente, eles nos ajudam muito, né, gente? Principalmente se for relacionado assim com a questão que, se a gente for pensar, de um inseto polinizando as flores, por exemplo. É algo muito importante para o ambiente, porque a gente sabe que através dessa polinização vai haver a polinização, né? E através dessa polinização a reprodução das plantas, certinho? Então, os insetos também têm uma importante ajuda aí dentro das cadeias alimentares, né? Então, além dessa questão da polinização, podemos pensar também nas cadeias alimentares aí, né? Então, eles são muito importantes aí para o ambiente. Deixe-me ver. Muitos insetos também, né? Como nós falamos aí da polinização, falamos aí da questão da cadeia alimentar, mas nós também podemos ter muitos insetos que podem ser considerados pragas. Por exemplo, gafanhoto, dependendo da quantidade deles, eles podem ser considerados, sim, pragas para as plantações, né? Então, tudo vai depender, né? Mas, geralmente, os insetos, eles são muito úteis dentro das cadeias alimentares e dentro da polinização das plantas. A respeito da reprodução dos insetos, né? Geralmente, né, os insetos, eles vão ter sexos distintos, né? Macho e fêmea, sexos separados, né? Mas aí vai ter uma questão do que a gente chama de metamorfose, né? Vocês já devem ter estudado isso, né? A gente vai falar um pouquinho. Então, aí quando a gente fala dos insetos, a gente fala que pode ocorrer a metamorfose, que eles falam que pode ser a metamorfose completa ou a metamorfose incompleta. Como que você faz para definir? Quando a gente fala em metamorfose completa, você lembra lá da borboleta. Tem que ter a fase do ovo, a fase da larva, né? A fase da pupa e depois o animal adulto. Então, nesse caso, são, vamos dizer assim, etapas completamente distintas, diferentes umas das outras. Aí a metamorfose, a gente diz que é completa. Bom, pessoal, então e a metamorfose incompleta? Como que é? Né? Do ovo vai nascer o que a gente chama de ninfa. E depois da ninfa, como se a ninfa fosse sofrendo algumas modificações do seu corpo, se transformando no animal adulto. Mas não há muitas diferenças entre a ninfa e o animal adulto. Então, a gente fala que aí, nesse caso, é metamorfose incompleta, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos aracnídeos, tá? Aracnídeos, o que são isso, né? É um outro grupo de artrópodes, né? Que vai ter o corpo dividido em cefalotórax, que é a cabeça junto com o tórax e depois o abdômen. Então, o corpo dos aracnídeos é dividido em cefalotórax, né? Que é a cabeça mais o tórax, e depois o abdômen. No caso desses animais, eles não têm antenas, não têm asas, né? E eles vão ter 4 pares de pernas, ou seja, 8 pernas ao todo. Então, bateu o olho no animal, viu que ele não tem antena, ele não tem asas, e ele tem 4 pares de pernas, ou seja, 8 ao todo, então não é inseto, é aracnídeo, certo? Então, aí entra dentro desse grupinho aí, né? As aranhas, os escorpiões, os carrapatos, né? Todos são animais que pertencem a esse grupo dos aracnídeos.